Fala, impressionadores! Essa é a segunda aula do curso básico de 2022 que eu estou fazendo aqui no canal, mostrando como que você pode sair do absoluto zero e dar os seus primeiros passos no Excel. Se você ainda não assistiu a aula 1, procura aqui no canal. Bom, se você já tem um nível um pouco mais avançado ou intermediário, o que eu te peço é o seguinte: pega esse conteúdo e manda para uma pessoa que você conhece. Pode ser alguém do trabalho, alguém da faculdade, alguém do futebol, da igreja, do bar, que precisa aprender Excel. Faz isso. Tem um link aqui embaixo para você compartilhar esse vídeo com alguém. Pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Pega o link e manda para as pessoas que você ama e precisam aprender Excel. Certamente elas vão gostar de aprender gratuitamente um conteúdo maneiro que pode ajudar muito elas no mercado de trabalho. Bom, o que eu quero te mostrar nessa aula? Na aula passada eu falei bastante sobre nomenclaturas, então a gente viu o que são as guias, a gente viu que dentro das guias a gente tem os grupos, dentro dos grupos a gente tem as ferramentas e recursos do Excel. A gente falou também que a gente está num ambiente chamado pasta de trabalho e que esse ambiente, a pasta de trabalho, pode ter uma ou mais planilhas. Você pode criar as planilhas clicando aqui nesse maisinho. E se você quiser excluir as planilhas, me arrependi, eu não quero que essa pasta de trabalho tenha 5 planilhas, eu quero que ela tenha apenas 3 planilhas. Você pode apertar com o botão direito do mouse e excluir. Botão direito do mouse e excluir. Você também pode renomear as planilhas, então eu posso chamar, por exemplo, a primeira planilha de janeiro. Imagina, eu estou fazendo aqui um cadastro das informações de janeiro, a segunda de fevereiro, e a terceira eu vou chamar aqui de março. Eu quero criar essa estrutura. Bom, eu também posso mudar a cor dessas planilhas. Então, se eu apertar com o botão direito do mouse aqui em cima de janeiro, tem uma opção chamada cor da guia. E dentro de cor da guia, eu posso diferenciar. Então, eu vou pintar aqui janeiro de amarelo. Agora, eu vou clicar com o botão direito em fevereiro e escolher uma cor aqui azul. E agora, botão direito aqui em março e colocar uma cor verde. Repara que quando eu clico em janeiro, não fica muito claro que está amarelo. Mas se eu clicar em fevereiro, aqui fica bem amarelo e aqui fica bem verde. Uma outra coisa interessante para você aprender agora nesses seus primeiros passos com o Excel é que existe a opção da gente dar mais zoom ou menos zoom nas nossas planilhas. Bom, você vai usar bastante isso daqui. E uma dica que fica para você é o seguinte: se o seu mouse entre o botão esquerdo e o botão direito tem aquele rolozinho, aquele scroll, você pode fazer o seguinte: eu quero dar mais zoom. Aperta a tecla Ctrl e roda essa bolotinha que tem entre um botão e outro do mouse para cima. Ó, você vai dar mais um. E agora, se você quiser tirar o zoom, é só apertar o Ctrl, segura a tecla Ctrl e roda essa bolotinha, esse scroll, para baixo. E aí você vai tirar o zoom. Então, geralmente, a gente trabalha aqui com um zoom de 100%, mas dependendo da informação, a gente pode dar mais um ou menos um. Uma outra coisa legal, repara, o nosso Excel ele é estruturado da seguinte forma: as colunas com letras e as linhas com números. Mas você pode mudar isso. Se você clicar aqui em Arquivo, e depois que você clicou em Arquivo, você vier aqui em Opções, repara que você pode mexer, por exemplo, nessa estrutura de dados. Como que a gente faz isso? Bom, se você clicar aqui em Geral, você vai ter várias opções. A mesma coisa aqui em Fórmulas. E dentro da categoria Fórmulas, você vai ter aqui, Trabalhando com Fórmulas e a opção de você colocar no estilo de referência L1C1. Deixa eu te mostrar o que acontece se a gente colocar aqui no estilo de referência L1C1. Vou dar um OK e automaticamente agora as nossas colunas, ao invés de serem representadas por letras, são representadas por números. Então eu estou aqui na coluna 1, na linha 1. E aí olha que interessante, tem um atalho que faz a gente ir lá para a direita. Lembra? Eu ensinei na aula passada. É o Ctrl seta para a direita. E aí eu consigo ver que a última coluna do Excel é a coluna 16.384. Por isso que eu falei na aula passada, se você assistiu com atenção, você lembra, que eram mais de 16 mil colunas. Eu consigo fazer essa análise fazendo isso. Bom, vamos lá. Eu quero voltar para o formato original. Então eu clico em Arquivo, agora eu venho aqui em Opções, e dentro de Opções eu venho em Fórmulas e tiro o estilo de referência L1C1. O que eu deixo como um dever de casa para você que quer aprender Excel? O dever de casa é, clica em Arquivo, vai lá em Opções e dá uma explorada, uma lida em cada uma dessas categorias. Então, categoria Fórmulas, vai passando o olho e vendo
Por exemplo, ó, dentro da categoria fórmulas, a gente tem aqui um grupo chamado regras de verificação de erros. Isso aqui é autoexplicativo. Células contendo fórmulas que resultam em um erro. Se você colocar o mouse em cima, o próprio Excel continua a explicação para você. Então é interessante você fazer essa verificação de cada uma das categorias, porque eu tenho certeza que as pessoas que são curiosas têm mais chances de serem boas em Excel. Você precisa ser curioso ou curiosa para mandar bem no Excel. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo para mim se você é uma pessoa curiosa ou se você não é uma pessoa curiosa. Eu quero saber, quero fazer essa pesquisa com a galera que está vendo esse vídeo. Eu tenho certeza que os curiosos vão mandar melhor ao longo desse curso básico que a gente está fazendo aqui no canal. Então, em revisão de texto, a gente pode ignorar palavras em maiúsculo. A gente tem essa opção aqui, idioma, que é bem interessante, porque muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que usa o Excel com o idioma em inglês. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa e lá eles usavam o Excel em inglês. E o meu Excel em casa, para treinar, para praticar, do meu computador, do meu notebook, era em português. O que eu fiz? Eu alterei o idioma para inglês para ter mais familiaridade. Por exemplo, as funções mudam de nome. O PROC-V, já ouviu falar em PROC-V? Lá, quando você usa em inglês, não se chama PROC-V, se chama VLOOKUP. VLOOKUP. A função C se chama IF. A tabela dinâmica se chama Pivot Table. Então você pode mudar o idioma e até criar, alterar o idioma por aqui, vindo aqui em opções do Excel idioma, acessibilidade, avançado e assim vai. Então o dever de casa é clicar em cada uma dessas opções e dar uma olhada com um ar de curiosidade para ver o que está acontecendo, quais são as opções que o Excel te oferece dentro de cada uma delas. Outra coisa legal que pouca gente sabe, se você clicar aqui em arquivo, bom, aqui em arquivo você tem várias coisas, mas dentre elas você tem aqui, ó, mais modelos. Se você clicar aqui em mais modelos, pum, olha que interessante, você tem a própria Microsoft te oferecendo modelos bem interessantes já prontos para você poder usar como referência ou para você poder startar a sua construção a partir desses modelos. Então imagina, você quer fazer um simulador de empréstimo. Você pode construir do zero ou você pode clicar lá em mais modelos e procurar o simulador de empréstimo que a própria Microsoft já tem para você. Bom, vou clicar aqui nessa opção de simulador de empréstimo. Repara que automaticamente eu posso criar uma nova pasta de trabalho, que o Excel vai abrir para mim aqui, ó, chamada simulador de empréstimo, e você pode usar isso aqui como base, tá bom? Então é muito legal você usar esses modelos já pré-prontos oferecidos pela própria Microsoft. Faz esse trabalho aí, depois de ir lá em arquivo, opções e ficar explorando as categorias que tem dentro de opções, clica em mais modelos para ver quais são os modelos disponíveis para você usar. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui nosso curso básico. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou clicar aqui na planilha janeiro, vou dar um zoom, deixar aqui em 140%, e a partir da célula A1 eu vou fazer algum preenchimento de algumas informações. Então eu vou começar aqui colocando nome, e aí eu vou colocar aqui o nome de algumas pessoas, depois qual é o sexo dessas pessoas, e depois qual foi o faturamento que essa pessoa gerou naquele mês. Então, como a gente está dentro da planilha janeiro, eu quero colocar aqui, por exemplo, nome, João Paulo, sexo, vou escrever aqui masculino, e quanto que o João Paulo vendeu. Então, vou botar que o João Paulo vendeu R$ 8.640 lá no mês de janeiro. Bom, agora eu continuaria preenchendo com novos vendedores da minha empresa, com nome, sexo e o faturamento. A questão aqui é a seguinte, as colunas A, B e C, elas estão com uma largura já pré-definida. E se eu quiser alterar a largura das colunas, olha como é simples. Eu posso colocar o mouse aqui, ó, entre A e B, clicar com o botão esquerdo do mouse e puxar. Quando eu soltar, o Excel vai ficar naquela largura que eu soltei. Então, ó, eu posso fazer isso para lá, eu posso fazer isso para cá. E tem uma coisa bem legal que é o duplo clique. Então, olha que interessante. Se ao invés de selecionar a coluna A, eu selecionar as colunas A, B e C. Então, ó, selecionei as três colunas A, B e C, clicando aqui em cima da letra A e puxando até a letra C. Agora eu vou botar o mouse entre A e B e vou dar um duplo clique. 1, 2. 1, 2. O Excel faz esse autoajuste automático, né? Já é auto, né?
o ajuste automático das colunas que eu selecionei. Então, cada uma delas fica com o tamanho exato que elas têm que ficar para que o texto inteiro caiba sem ficar cortado. Aí, se eu colocar, por exemplo, então, agora uma outra pessoa, o Pedro Henrique. O Pedro Henrique também é do sexo masculino. E o Pedro Henrique vendeu 12.450. Repara que está cortado aqui Pedro Henrique. Como é que eu faço para ajustar isso? Seleciono as 3 colunas e dou duplo clique. Com o botão esquerdo, 2 vezes eu vou clicar aqui entre A e B. 1, 2, e agora o Pedro Henrique cabe aqui. O que eu costumo fazer? Seleciono as colunas e já deixo um espaço grande para cada uma delas, para não ter que ficar fazendo isso toda hora. Outra coisa legal que a gente poderia fazer aqui é o seguinte: tirar a linha de grade, que nem eu ensinei na aula passada, selecionar as colunas A, B e C e aqui em página inicial deixar o alinhamento delas toda à esquerda. Eu costumo fazer isso, porque no Excel, sempre que você coloca um número, por exemplo, a minha idade atual, 29 anos, esse número fica à direita da célula. Sempre que você coloca um texto, por exemplo, meu primeiro nome, João, fica à esquerda. Eu gosto de deixar isso sempre formalizado, padronizado. Então, se você seleciona, por exemplo, uma coluna ou um intervalo de células, aqui dentro de página inicial, no grupo alinhamento, você consegue definir se você quer todo mundo centralizado, se você quer todo mundo à direita, se você quer todo mundo à esquerda. Eu costumo deixar todo mundo à esquerda. Uma outra coisa que eu, João, gosto de fazer é destacar o título. Então aqui, ó, eu estou preenchendo as informações de nome, sexo e faturamento do mês de janeiro, que é a planilha que eu estou construindo aqui agora. A questão é, isso daqui é o título. Então eu vou selecionar essas informações e vou deixar aqui num preenchimento diferente. O preenchimento é a cor de fundo, é esse baldezinho aqui, tá vendo? Então eu vou escolher a cor preta, preto, texto 1 mais claro 25%, e aqui na letra eu vou deixar a letra branca, só para destacar e ficar muito claro que isso aqui é o título. Agora eu vou continuar o meu preenchimento, então eu vou colocar aqui a Bruna Maria. A Bruna Maria é do sexo feminino. E aqui a venda da Bruna Maria foi R$ 15.800. Agora eu vou colocar aqui a Luísa, o sexo feminino, e aqui a venda da Luísa, R$ 20.460. Para fechar, vamos colocar aqui mais uma pessoa. Vou colocar o Alon. O Alon vai ser do sexo masculino. Olha a sacada que eu vou te dar agora. Se você quiser colocar masculino, mas não quiser escrever até o final, você já tem aqui em cima uma sequência de nomes, masculino e feminino. Então você vai chegar aqui e vai apertar Alt, seta para baixo. Alt, seta para baixo. Ele vai entender que existe um título lá em cima, que é o título sexo, e existe um preenchimento que está sendo feito nas linhas 2, 3, 4 e 5 com as palavras masculino e feminino. Como você apertou Alt e seta para baixo, ele já te dá aqui, ó, as opções feminino e masculino. E aí com a setinha do teclado você pode escolher masculino e dá Enter. Agora você coloca aqui o faturamento do Alon, vou botar aqui R$ 12.400. Outra coisa legal, você pode selecionar aqui as informações de faturamento da célula C2 até a célula C6 e mexer na formatação de número. Então, ó, selecionei, agora aqui dentro de página inicial, no grupo número, eu vou mexer na formatação. Ao invés de ficar na formatação geral, eu vou colocar aqui na opção moeda. E aí ele vai colocar com RS cifrão, ,00. Se você quiser tirar esse ,00,00,00, selecione as informações e aqui mais uma vez no grupo número, você tem a opção de tirar, aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais aqui, ó. Então eu vou diminuir casa decimal para deixar sem aquele ,00,00,00. Repara que essa opção que eu tenho aqui em moeda é uma opção de real. E você pode falar, mas João, e se eu quisesse esse faturamento aqui, por exemplo, em dólar ou em euro? Olha a dica, seleciona as informações e agora você vai apertar no seu teclado aí Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 1. Quando você aperta Ctrl 1, abre essa caixinha de formatação. E aqui dentro, ó, você vai procurar, por exemplo, dentro da categoria número, a opção moeda. E dentro da categoria número, na opção moeda, você vai ter aqui, ó, símbolo. E você pode escolher se você quer ver em real, se você quer ver em Bitcoin, se você quer ver em tártaro. Tem várias opções diferentes de moeda, beleza? E você pode procurar a que te interessa. Ah, eu estou fazendo aqui uma análise de uma empresa que é lá da Lituânia. Então eu vou colocar aqui, ó, o euro lituano. Beleza? Dou um OK. E olha, agora eu vejo as informações em euro lituano. Tá bom?
Bom, além disso, você pode selecionar toda essa caixinha que está aqui, apertar Ctrl 1 e mexer, por exemplo, na parte de bordas. Então, eu quero colocar bordas aqui dentro. E você pode dizer como é que vão ser essas bordas. Ah, eu quero uma borda que seja interna, então eu vou clicar aqui em interna. E olha que legal, você pode mexer na cor da borda. Então, dentro, né, a borda interna, eu quero que seja vermelha. Então, eu vou escolher aqui um vermelho e agora eu vou clicar aqui em interna. Repara que está vermelha. A borda externa, eu quero que seja, sei lá, amarela. Então, eu vou clicar aqui na borda externa, eu posso ir clicando, e tá vendo que eu vou clicando aqui e eu consigo ver um desenho? Esse desenho é o desenho que vai se replicar para cá. Então, você pode fazer alguma coisa bem diferente, como eu fiz aqui, até mudar o estilo, dar um OK, e olha que interessante, o amarelo e vermelho lá dentro. Selecionou mais uma vez, Ctrl 1, você pode alterar isso a hora que você quiser. Ah, não, quero deixar todo mundo preto, contorno interno, todo mundo preto. Beleza, todo mundo preto, contorno interno, o mais padrão, dou um OK e agora eu fiz essa alteração. Você pode, então, apertar o Ctrl 1 à vontade e explorar a parte de número, a parte de borda e também preenchimento, a parte de proteção, fonte e alinhamento. Bom, dito isso, agora eu quero que você dê uma explorada, que você tente treinar com tudo que a gente viu nessa aula e lembra que essa é só a segunda aula do curso básico, a gente tem outras aulas pela frente ainda. Eu queria saber se esse curso básico está fazendo sentido para você, ou se esse é um conhecimento muito bobo, muito básico, desnecessário para o seu aprendizado. Esse canal existe para te ajudar a evoluir. Então, se esse tipo de aula não está sendo legal para você, se você não está conseguindo aprender coisas novas, se não está fazendo sentido nenhum para você, me diz. Agora, se está sendo importante, legal, se está sendo bom para você fixar alguns conhecimentos, comenta também. Como é que vai funcionar esse curso básico? Se a galera estiver gostando, estiver mandando para os amigos, estiver curtindo as aulas, estiver comentando, eu vou continuar fazendo quantas aulas forem necessárias para você ter uma boa base em Excel. Agora, se estiver meio fraco, eu paro de falar sobre curso básico de Excel e venho com outro tema. Eu preciso da sua opinião, eu preciso do seu feedback para entender qual é o caminho que eu devo seguir. Espero o teu comentário nesse vídeo e espero que você pratique com tudo isso que a gente viu nessa segunda aula.